Boa tarde a todos vocês, tá? Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Essa questão aqui, gente, uma questão que eu tô brincando com vocês aqui, ó, é Universidade Federal do Ferreto. É uma questão que eu vou resolver agora, tá? Em alguns minutinhos. É uma questão que eu sugiro para você, tá? Com todo carinho, que você fique aqui comigo uns 5 minutinhos, porque a gente vai fazer essa questão e a gente consegue revisar muita coisa nela. Ela é uma questão que envolve o assunto função do segundo grau. Eu acho uma questão bem plausível, reparem que ela é uma questão contextualizada. Poderia muito bem ser uma questão da prova do Enem, ou de um vestibular da Unesp, da FUVEST, Unicamp, enfim. Podia ser também no vestibular tradicional. Tá bom? Vamos fazer ela? Então assim, gente, ó, essa questão, acompanhem comigo, é uma questão aqui bem interessante mesmo, tá? Eu acho que vale muito a pena a gente ver como é que a gente resolve ela aqui da melhor forma possível. Tá? Então, olha só, o que diz aqui, ó? Questão, então, da Universidade Federal do Ferreto, tá? Excelente universidade, tá? Tem medicina, tem cursos na área da saúde, engenharias, tá? Brincadeira, tá, pessoal? Vamos lá. Diz assim, ó, a entrada de uma capela possui o formato representado por um arco parabólico, tal como a figura abaixo. Então, nós temos aqui, ó, o arco parabólico, tá, sendo representado, tá, a entrada dessa capela. Aí diz assim, ó, a distância entre A e B é de 4 metros. Então aqui embaixo, ó, fora a fora, nós temos a distância de 4 metros, essa informação que está aqui, ó, de A e B é de 4 metros. E a altura do chão até o vértice da parábola, ó, do chão então ao vértice da parábola lá em cima, essa altura aqui, ó, está sendo dito que é de 5 metros. Então, vamos botar aqui a altura, ó, 5 metros, tá? Aí diz assim, ó, um vitral será colocado a 3,2 metros de altura, tá? Então, aqui um vitral, ó, vai estar uma altura em relação ao chão aqui, ó, de 3,2 metros, como está aqui. Então, um vitral, 3,2 metros. Qual é a medida da base CD desse vitral em metros? Então, onde é que está a base CD? Então, aqui em cima vai ser colocado um vitral, ó. Beleza, aqui embaixo a grande entrada, e aqui assim vai um vitral. Então, aqui é de C até D, qual que é essa medida aqui, ó? Essa é a questão, tá? E aí, abaixo, o que a gente tem, gente? Nós temos aqui as alternativas. Pessoal, nessa questão aqui, ó, como trata já diretamente do gráfico aqui de uma parábola, eu sugiro que você coloque aqui um plano cartesiano para nós fazermos aqui as contas. Poderia colocar, por exemplo, o eixo Y passando aqui no lado esquerdo, aqui embaixo o eixo X, tá? Poderia ser assim, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar... Deixa eu pegar aqui, podia ter pego o meu... Ah, gente, a minha régua ali, tem uma régua ali do Simpson, ó. Tá aqui, ó. Imagine aqui o eixo, então, Y, tá? O eixo Y ali, na vertical, passando bem no meio da parábola, tá? Dividindo a parábola aqui, ó, bem ao meio verticalmente, tá? Enquanto aqui na base, nós teremos o eixo, para aí, X, tá? Então, aqui assim nós vamos ter o eixo X. Beleza? Bom, agora vamos colocar as informações aqui no plano cartesiano de acordo com o que foi dito aqui no enunciado. Foi dito que a distância de A até B é de 4 metros. Então, se tudo isso daqui, gente, é de 4 metros, você concorda comigo que aqui, ó, neste ponto aqui e neste ponto aqui, ó, nós temos as raízes, né, onde o gráfico cruza aqui o eixo X? Então, aqui certamente será menos o 2, e aqui será o valor 2, tá? Isso porque a distância aqui foi dita que é de 4 metros. Tá joia? Vamos lá, vamos continuar. Outra informação. A altura de 5 metros. Então, lá em cima, ó, nós temos o vértice, tá? Dessa parábola, um V ali, o vértice. E ali o valor é 5 para aquele ponto lá. Ó. O Y dele é o 5, que é a altura. Tá? E aí o vitral vai ser colocado a 3,2 metros de altura. Então, a altura aqui, ó, vem até esse ponto aqui. Tá? E esse ponto aqui, o Y dele é de 3,2. 3,2 aqui, ó, já que é a altura que vai ser colocada ao vitral. Bom, gente, o importante aqui é que a gente consiga gerar essa função que dá origem a esse gráfico, a essa parábola com a concavidade voltada para baixo.
gerando, por exemplo, o coeficiente do x ao quadrado, o valor negativo. Vale lembrar, e aqui é muito importante, ó, que uma função quadrática na forma fatorada, ela é dessa maneira aqui, ó. O a que multiplica o x menos o x', que multiplica o x menos o x duas linhas. Então, nós temos aqui, ó, a função do segundo grau está colocada na forma fatorada, em fatores aqui. X' e x duas linhas são as duas raízes. Então, no lugar do x aqui, ó, do x' e do x', x duas linhas, vamos colocar o menos 2 e o mais 2, tá? Que são as raízes. E nós vamos ter, então, y é igual ao a que multiplica x menos o x', por exemplo, aqui é o x menos 2. Então, menos o menos 2, ficaríamos com mais 2, que multiplica o x menos x duas linhas. Vamos supor que x duas linhas seja o 2, então fica x menos o 2. Olha algo bastante conhecido aqui na matemática básica, hein? Produto da soma pela diferença de dois termos. Isso aqui, gente, é um produto notável. E a gente pode transformá-lo da seguinte forma, ó. Da forma fatorada, colocando o produto notável. Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, teremos o valor 4. Claro que se você fizer a distributiva aqui, ó, x vezes x, x vezes o menos 2, 2 vezes x, 2 vezes o menos 2, nós vamos cair nisso daqui também, sem problema algum, só que aqui a gente poupa um pouco de tempo. Gente, aí a função aqui do segundo grau, ela está quase pronta, a não ser aqui, ó, por este valor a. A única coisa que a gente sabe aqui olhando o gráfico é que ele é um valor negativo porque a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Então, ele é um valor negativo. Agora, quanto é que ele vale? Das informações aqui, gente, o que a gente não abordou ainda, né? A gente não abordou o vértice da parábola. A gente sabe que o vértice possui coordenadas. O x é 0, porque eu coloquei o y bem aqui cruzando no meio da parábola. O x é 0 e o y é 5, já que o vitral aqui, ó, ou melhor, a entrada da capela aqui possui uma altura máxima de 5 metros. Então, o vértice tem essas coordenadas. Então, substituindo essas coordenadas aqui nessa função que a gente está armando ela, a gente vai descobrir quanto que vale o valor do a. Vamos fazer isso? Então, olha só, o y, então, vale 5. Isso aqui é igual ao a, que multiplica o x, então, que é o 0, 0 elevado ao quadrado, menos o 4. Então, isso aqui é 5, é igual, 0 ao quadrado é 0, né, gente? Ficamos apenas com o menos 4 vezes o a, menos 4a. O menos 4 está multiplicando, desce dividindo. Então, nós vamos ter o que aqui, gente? Nós teremos, então, que o valor do a, ele é simplesmente igual a 5 dividido por menos 4, é a mesma coisa que menos 5 quartos. Beleza? Encontramos aqui, então, o valor do a da nossa função quadrática. Joia! Então, vamos só reescrever essa nossa função. Então, nós vamos ter aqui a função final, é essa daqui, ó. É o y, é igual ao a, que é menos 5 quartos. A gente já sabia que ele era negativo por ser uma... menos 5 quartos. A gente já sabia que ele era negativo porque nós temos a concavidade para baixo, tá? Menos 5 quartos, que multiplica x ao quadrado menos o 4. Pronto, tá aqui a nossa função. Aqui é um 4, tá, gente? Aqui é um 4. Bom, agora a gente vai querer saber justamente nessa altura aqui, ó, de 3,2 metros, nessa altura aqui, ó, qual é o comprimento da base desse vitral, ou seja, qual a distância do C até o D. Qual que é esse comprimento aqui, ó? Gente, o 3,2, você concorda comigo que diz respeito ao y dessa função? Então, se nós colocarmos o y igual a 3,2, teremos o seguinte, ó, 3,2 é igual a menos 5 dividido por 4, que multiplica x ao quadrado menos o 4. Repare, nós entramos aqui ó, em uma equação agora, né? Saímos de uma função, entramos em uma equação do segundo grau que nos levará então a duas soluções. Por que duas soluções, gente? Pelo seguinte, olha só o gráfico aqui, ó. Lá na altura 3,2, nós vamos ter então o y valendo 3,2, porém, o x, gente, ó, vai ter um x que vai estar para o lado direito e terá um x aqui, ó, que estará no lado esquerdo. Olha só, nós vamos ter aqui, por exemplo, o x1
e aqui o valor x2, x1 e x2. Terá dois valores de x que fazem com que o y dessa função assuma o valor aqui, ó, 3,2. Então, para 3,2, teremos dois valores de x. Mas, enfim, vamos lá. O 4 aqui, ó, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Teremos, então, o 4 multiplicando 3,2, teremos 12,8 é igual a menos o 5, que multiplica x ao quadrado menos o 4. Joia. Este menos 5 aqui, ó, está multiplicando, ele desce dividindo. 12,8 dividido por 5, pessoal. Vamos pensar somente no positivo primeiro, tá? Deixa eu botar um pouquinho para cima aqui. Pensando somente no positivo, ó, 12,8 dividido por 5. Pensa assim, ó, divisão por 5, faz assim, ó. Divide por 10 e multiplica por 2. 12,8 dividido por 10 fica 1,28. Multiplicado por 2, teremos 2,56 negativo. Por quê? Porque o menos 5 está descendo dividindo, né? Então, o número positivo dividido por um número negativo resulta um número negativo. E no lado direito, nós vamos ficar com o x ao quadrado menos o 4. Joia. Este menos 4 que está aqui, ó, vai lá para o lado direito com o sinal trocado. Não é verdade? Deixa eu colocar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Joia. Este menos 4 vai lá para o lado direito com o sinal positivo. Teremos, então, que o x ao quadrado será igual a 4 menos 2,56. Ou seja, o x ao quadrado, 4 menos 2,56, isso é 1,44. Gente, ó, aqui nós vamos encontrar dois valores de x, o x1 e o x2, tá? Pensa o seguinte, se fosse o valor 144, o x seria a raiz quadrada de 144. Aí seria o valor 12 positivo e o 12 negativo, já que o x ao quadrado passa por lá mais ou menos raiz de 1,44. Como é raiz quadrada de 1,44, nós vamos ter 1,2 positivo e 1,2 negativo. Esses são os valores de x1 e x2. No gráfico, vem comigo aqui de novo, ó. Onde é que está o x1 aqui, ó, e o x2? O x1, então, aqui é 1,2 negativo e o x2 é 1,2 positivo. Então, se aqui é menos 1,2, né? Veio aqui. E mais 1,2 veio aqui. A distância aqui, gente, de x1 até x2 é 1,2 somado com 1,2. A distância total aqui, gente, ó, que vai do x1 até o x2, essa distância total aqui é 2,4, que é a distância justamente de C até D, né? Então, 2,4 é a distância. Então, a alternativa correta é a letra C de Canadá. Pessoal, deixa eu falar só uma coisinha aqui, ó, que alguns alunos fizeram, e olhem só, acreditem, encontraram resposta correta, tá? Vamos só imaginar assim, ó, cuidado, hein? Nós temos, imagina, deixa eu desenhar aqui rapidinho, essa parábola. Então, nós temos ali o vitral, tá? Mais ou menos assim, né? Não é assim que tá a nossa questão? Tá. Aí, foi dito que aqui, ó, essa distância aqui, ó, é 3,2. Essa distância aqui embaixo é igual a 4. A altura aqui total, ó, a altura total aqui, ó, é de 5. Então, se o total aqui é 5 e aqui embaixo é 3,2, aqui vocês concordam comigo? Nós vamos ter 1,8? Concordam comigo? Olha só o que alguns alunos fizeram aqui, gente, que não pode fazer, tá? Fizeram uma regra de 3. Pensaram o seguinte, ó. Eles fizeram assim, ó. Se, por exemplo, a base aqui é 4, tá? A base é 4. A base 4 está para uma altura total que é de 5. Beleza? Olha o que não pode fazer, hein? Assim como, agora, olha essa parábola, essa partezinha aqui em cima. A base aqui, por exemplo, é x, que é o que nós queremos descobrir. Está para a altura aqui, ó, de 1,8. Tá? 1,8. Se nós fizermos a multiplicação cruzada aqui, gente, nós vamos encontrar aqui pela regra de 3, 1x igual a 1,44, que, claro, né, gente, tá errado esse tipo de situação. E, inclusive, olha só, nós tínhamos a alternativa
na letra A, pensando em regra de 3. Só que aqui, pessoal, por que não pode fazer uma regra de 3, Ferreto? Porque nós temos uma parábola. E uma parábola não tem um crescimento e um decrescimento linear. Isso aqui é curvo, gente. Até parece uma reta aqui, ó, mas jamais é uma reta, tá? Nós temos esse crescimento e decrescimento curvo aqui em cada um dos ramos dessa parábola, tá? Beleza? Então, ó, a alternativa correta é a letra C de Canadá. Deixa eu sair daqui. Joia, questão legal, hein, gente? Olha só essa parte final aí, que eu expliquei, uma pegadinha que alguns alunos pensaram em resolver daquela maneira, mas não é possível resolver daquela maneira utilizando ali uma regra de 3. Nem sempre utilizar a regra de 3 nos leva ao resultado correto, tá? Pessoal, um abração, tá? Bons estudos e até mais, gente. Tchau, tchau.